Meu, mas imagina se você não existisse. Tipo, meu, foi essa pergunta que o George fez no filme A Felicidade Não Se Compra. Que se trata de um homem, né, que ele mora numa cidade pequena. E ele tinha grandes sonhos, grandes vontades de explorar o mundo, viajar, construir coisas, construir prédios, arranha-céus, etc. Descobrir como economizar 3 centavos na compra de um cano, eu ficaria louco. Quero fazer algo grande, algo importante. Etc. Só que infelizmente seu pai morreu, deixando um negócio pra ele, né? Deixando o negócio do pai, ele deixou pro filho, que no caso é o George, o protagonista do filme. E ele se vê meio que trancado nessa cidade pra tomar conta dos negócios do pai. E aí o tempo passa, ele toma conta dos negócios do pai e tal. Ele sempre teve aquele sonho, aquela vontade de explorar o mundo, de viajar, etc. E conforme o tempo vai passando, os amigos dele vão fazendo isso, né? Vão viajando, vão deixando a cidade e tal. Ele meio que se vê sozinho, até que ele conhece a sua esposa, a Mary. E ele se casa com ela, tem filhos, etc. Eles vivem uma vida assim, né? E ele, casado, toma conta dos negócios do seu pai. E por um tempo, ele começa a notar que a sua vida tá meio triste, tá ligado? Tipo, tá meio pra baixo, porque, mano, nada acontece, os meus sonhos eu deixei pra trás pra poder tomar conta das coisas do meu pai, pra eu poder me casar com minha mulher, etc. E meio que isso começa a entrar dentro da cabeça dele, e ele começa a ficar mal, atordoado, por ele não tá vivendo a vida que ele sempre sonhou. E aconteceu numa véspera de Natal, se não me engano, que ele deseja isso, ele deseja que não existisse. E eu acho que um anjo, né, dentro do filme e tal, o anjo concede o desejo no coração dele e tal, e meio que leva ele para uma realidade onde ele não existe. E é muito louco porque as pessoas dessa realidade onde ele não vive são completamente infelizes. A mulher que ele se casou não se casa. Um amigo que ele salvou no tempo do colégio, se não me engano, ele morreu, porque ele não tinha salvado, né? Nessa realidade não existe. As pessoas estão completamente desoladas, tristes, porque ele tomava conta dos negócios do pai, e o pai morreu. Enfim, aquela cidade virou um completo caos, tá ligado? E no final das contas, ele nunca queria ter dito aquelas palavras, né? Ele nunca queria ter dito que ele queria que não existisse. Porque a maioria das pessoas, inclusive eu, não conseguia aceitar a própria vida. Infelizmente, por conta das redes sociais, né? Essa questão de comparação, a gente meio que ignora a nossa própria realidade e quer viver a realidade de outras pessoas. Eu não sei, parece que isso virou uma coisa meio que comum nos dias de hoje. E eu senti isso, tá ligado? Tipo, eu me sentia bem triste por conta de algumas coisas da minha realidade não serem totalmente aquilo que eu sonhava, tá ligado? E quanto mais eu pensava nisso, quanto mais eu pensava na questão de comparação, tá ligado? Mais eu ficava longe da minha própria realidade. E eu meio que me via de terceira pessoa, tá ligado? Eu não conseguia realmente incorporar essa realidade ou viver a minha própria realidade porque tava olhando a realidade de outras pessoas. Eu tava meio que desaparecendo no meu próprio mundo. Faz sentido isso que eu tô falando? E parece que quanto mais eu pensava nisso, né? Quanto mais eu pensava na própria comparação ou até mesmo sair da minha realidade, aquilo me consumia, cara. Eu ia ler um livro, eu me comparava. Eu ia ver um filme, eu me comparava. Eu ia ver uns stories de alguém, eu me comparava. Eu olhava alguém na rua e começava a me comparar. Eu falava, mano, que loucura é essa, cara? Por quê? Por que eu quero fugir da minha realidade? Por que eu não aceito a minha própria realidade? E aí eu meio que travava, tá ligado? Porque eu não conseguia abraçar a minha realidade. Eu meio que ficava com vergonha, tá ligado? De algumas coisas da minha vida. E eu travava, eu simplesmente travava, não conseguia fazer mais nada, conteúdo, ideias, etc. E eu me fechava na minha própria realidade. Foi então que eu decidi realmente, cara, tipo, sair do Instagram, tá ligado? Realmente fechar. E aí começou a entrar a ideia da qualidade e quantidade, tá? A ideia da qualidade e quantidade é eu consumir conteúdo em baixa quantidade. Então eu não iria consumir tanto conteúdo, mas eu ia aumentar a qualidade. Então se eu consumisse 10 tipos de conteúdo para várias áreas da minha vida, eu pegava apenas um conteúdo e colocava em prática aquele conteúdo. Aí sim, com certeza diminuiu essa questão de comparação, essa questão de eu colocar as coisas em prática. E aí quando eu comecei realmente a sair do Instagram, né, quando eu comecei a fazer um detox, né, realmente de sair do Instagram, eu comecei a perceber que, cara, eu não me comparava tanto. Eu me comparava um pouco, mas eu tinha um problema do eu perfeito, porque tudo que eu queria fazer
Tudo que eu queria mostrar dentro do Instagram estava dentro do eu perfeito. Eu queria mostrar minha rotina perfeita, eu queria mostrar meu projeto completo perfeito, eu queria mostrar os conteúdos perfeitos, a minha rotina completamente perfeita, a vida perfeita. E eu acho que tem essa questão dentro do Instagram, né? A gente meio que não pode ficar triste, não pode ficar desanimado, não pode ficar cabisbaixo, ou até mesmo mostrar um pequeno sintoma de fraqueza. Porque você já pensa, caraca, tá todo mundo feliz aqui, tá todo mundo animado, cara. Por que eu tô triste? Por que realmente eu tô infeliz? Eu não posso sentir isso. Aqui no Instagram eu tenho que estar feliz. Mas a gente sabe que a realidade é completamente diferente. E cara, isso estava distorcendo a minha realidade, transformando algo que não era comum em algo completamente bizarro, me transformando em um ser praticamente invisível. Infelizmente o Instagram tem essa loucura, né, de distorcer a realidade em que eu vivo, o que é super comum, infelizmente. Porque vemos gente de todos os lugares do mundo. E aí eu pensei, como a minha vida pode ser boa, sendo que tem um cara de 8 anos mais novo que ganha 100 vezes mais que eu. Olha o abismo de comparação, olha o abismo de perfeição nisso daí. E aí quando eu realmente parei um pouquinho de consumir conteúdo, quando eu parei um pouquinho de entrar no Instagram, eu percebi que minha realidade estava sendo distorcida pela realidade de outras pessoas que eram mais novas do que eu. Só que eu entendi que, cara, eu não posso ser perfeito. Eu simplesmente não posso mudar a minha realidade tão depressa, tão rápido assim. É com o tempo. Eu preciso escalar degrau por degrau, fazer as coisas do meu jeito. Infelizmente eu não estava aceitando a pessoa que eu era de verdade, mas sim tentando caber na vida de outra pessoa. E hoje, o que era vergonha pra mim está sendo meu maior orgulho. Está sendo um lugar onde eu vivo, aonde eu pertenço. E se eu quiser mudar de pouquinho em pouquinho a minha vida, eu preciso fazer isso com calma, sem pressa, sem mostrar para outras pessoas e fazer essa mudança por conta de mim, não por conta de que eu vou postar em algum lugar. E aí sim as coisas mudaram quando eu decidi abraçar a minha própria realidade e ser feliz com o que eu tinha e buscar algo melhor, mas sem deixar isso me dominar e até mesmo me machucar ao longo do tempo. Ficou meio estranho isso aqui, né? Parece que eu tô lendo. Mas realmente, eu tô lendo. Então assim, a ideia é a gente parar de ficar entrando em realidade de outras pessoas e aceitar nossa própria realidade, né? Realmente querer, realmente ser quem a gente é. Inclusive, eu li isso no livro, que é a seguinte coisa. A felicidade genuína vem no momento onde eu desejo aquilo que eu já tenho. Eu não sei mais o que falar. Fica com essa frase aí. Então é isso, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Dessa porrada na cabeça de ir em busca de uma nova realidade, em busca da sua própria realidade, tem mais vídeos aqui no canal. Espero que você goste, se inscreva, dá uma curtida que vai ajudar bastante. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Até mais.